Muito bem, graças a Deus já estamos de volta. Neste momento nós já vamos ouvir o pastor Edivan com a ministração da palavra de Deus. Pastor Edivan, graça e paz, fique à vontade para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Já quero cumprimentar a todos os irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor e toda adoração seja dada somente a Ele. Meus irmãos, já mando a graça e a paz do Senhor para os irmãos que fazem a Igreja Apostólica Poder da Fé, todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem através da imprensa FM 104 e também através do nosso Facebook Live, nossos amigos do Facebook, né? Deus abençoe a todos. Já está aqui conosco Edileuza, né? Santos. Deus abençoe a vida da Edileuza Santos. Boa noite, meu cunhado e pastor. Muito bem. Muito obrigado, Edileuza, aí pela audiência. Um abraço para Edileuza Santos, Eduardo Ventura. Nossa irmã Nasa, lá de João Pessoa, também está ligadinha conosco. Já mandamos um abraço para Isabela, as meninas, né, que chegaram de São Paulo. Mandamos um abraço para Isabela, nossa sobrinha querida. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando. Não foi possível ainda ver a Isabela, mas nós vamos ver a Isabela amanhã, né? E dar um abraço na Isabela. Muito tempo que a gente não vê a nossa sobrinha. O Elcimar também está conosco. O Elcimar Silva, Deus abençoe. Nosso primo, Elcimar, Deus abençoe. Muito obrigado, Elcimar, pelo carinho da audiência. E todos os irmãos, né? Nossa irmã Nasa, fazendo a paz do Senhor. Muito bem, irmã Nasa. A paz do Senhor, pastor. Muito bem. Graça e paz, irmã Nasa, Deus abençoe a nossa irmã Nasa Araújo, lá de João Pessoa, e o nosso querido irmão José Bonifácio, seu esposo, né, que sempre estão aí acompanhando, né, a programação da Igreja Apostólica Poder da Fé, através da imprensa FM. Deus abençoe, né, todos os irmãos que nos acompanham, todos os irmãos que estão aí ligadinho conosco. Deus abençoe a vida de todos. Então você pode votar, eu quero recapitular aqui um pouquinho antes de nós já entrarmos na mensagem. Você pode aí votar na enquete. Nós estamos com uma enquete, você pode votar hoje, votar amanhã, né? Sobre o aborto. Você é a favor ou você é contra o aborto? Então você vai votar sim ou não. E você amanhã, né, vai haver um sorteio aqui de uma pizza e no primeiro horário do programa, e as pessoas que estiverem amanhã participando, ouvindo amanhã o programa, você que estiver ligadinho conosco amanhã, não saia, você que estiver ouvindo, porque a pessoa tem que vir aqui no primeiro horário do programa, pegar aqui um bilhetinho, nossa assinatura, para você pegar o seu brinde. Então é necessário que a pessoa esteja, né, assistindo o nosso programa, né? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe. Então você participa aí votando da enquete, pode votar, né, e participar. No Facebook tem essa enquete, você pode votar, está no nosso Facebook, você pode votar, né? É um oferecimento lá de Carecos Pizza, né? Muito bem. Bom, Deus abençoe. Também Cleonice, né, está conosco. Deus abençoe a vida da Cleonice Leite. Deus abençoe, Cleonice. Então, irmãos, o tema que nós iniciamos a semana passada, da ministração da palavra de Deus, é um tema, tema pequeno, são 6 letrinhas, aborto, mas é um tema polêmico, né? É um tema muito polêmico, né? Mas nós optamos por trazer esse tema aqui, porque as pessoas precisam compreender que coisas que acontecem em nosso Brasil, em nosso país, e esse é um dever de nós que pregamos o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ir de encontro
a tudo que vem ao contrário à palavra de Deus. Então, aquele que prega o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não pode aceitar certas coisas que as pessoas impõem à família, né? Então, nós vamos ver aqui o tema dessa mensagem, como eu já falei, aborto. Então, o texto no qual está baseado esse tema é o Salmo 139. Eu vou ler, vou fazer essa leitura e vou retornar aonde eu parei. Eu já falei a primeira parte da mensagem na quarta passada. E hoje eu vou terminar, com a graça de Deus, esse restante da mensagem. Então você que está aí do outro lado pode acompanhar. Abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, no Salmo 139, e nós vamos fazer essa leitura. Após essa leitura, nós já vamos iniciar aonde nós paramos a semana passada. E você vai aprender algo sobre esse tema na palavra do Senhor, né? Vamos ler. Diz assim, Salmo 139, versículo 1. Ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Versículo 2. Sabes quando me sento, quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. 3. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. 4. Antes mesmo de eu falar, Senhor, antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer, né? Versículo 5. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Versículo 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Versículo 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás. 9. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. 9 e 10. 11. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite. 12. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Versículo 13. Tu formaste o meu interior e me tecestes no ventre de minha mãe. 14. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Versículo 15. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Olha que versículo maravilhoso. Versículo 16. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, e cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Versículo 16. Versículo 17 agora. Como são
porque Ele é Deus. É momento de oração. Meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Deus soberano, Deus eterno, é no nome de Teu Filho amado, Jesus, Senhor, que eu te apresento essas pessoas que necessitam de Ti, essas pessoas que precisam de algo da Tua parte, meu Deus. Nós só podemos fazer é interceder a Ti por essas pessoas. Pai querido, te apresento a vida da Nayara. Pede oração pela sua família, pelos seus filhos, seu esposo, né? Que está gestante. Que o Senhor venha, Pai querido, abençoar a vida da Nayara e que tudo seja para o engrandecimento, para o louvor e para a honra do Teu nome. Senhor, que essa gestação venha a ser, Pai amado, uma bênção. Que essa gestação ela venha a ser de acordo com o Teu querer. Abençoa essa criança que está para chegar. Abençoa sua mamãe. E que o Senhor Deus possa usar as mãos daqueles médicos e que tudo venha a sair conforme o Teu querer. No nome santo e poderoso de Jesus, eu te apresento a vida da Nayara e sua família, em nome de Jesus. Pai amado, também a Edileuza Santos, que pede oração, né? Por essa pessoa que está aí precisando, meu Deus, de um milagre, está precisando de algo da Tua parte. Esse Senhor está sofrendo lá, né, com enfermidade. O Senhor é o Deus que sara a enfermidade. Nós lemos na Tua palavra. O Senhor faz viver, o Senhor faz o Teu querer. Pai amado, te apresento essas pessoas que necessitam. E todos que estão nos ouvir, que estão enfermos. Senhor, que o Senhor haja na vida dessas pessoas, que o Senhor venha fazer a Tua vontade na vida dessas pessoas, porque nós estamos aqui para pedir, para clamar, mas a vontade do Senhor é que prevalece. No nome santo de Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, já atendemos essas pessoas aí que pediram oração, né? Está conosco a Adailton Alves Pereira, lá de São Paulo. Deus abençoe a vida do Adailton Alves. Nossa irmã Nasa, Deus abençoe a nossa irmã Nasa. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando aí a vida da irmã Nasa. O Eduardo Ventura, lá de São Paulo. Deus abençoe. Bom, vamos agora à mensagem, né, da palavra de Deus. O tempo já foi embora. E o tempo está indo embora rapidinho. Edileuza Santos também está conosco. Isabela Santos, que chegou de São Paulo. Deus abençoe esse pessoal aí maravilhoso. Olha o que aqui diz aqui na introdução da mensagem. O Supremo Tribunal Federal, STF, está discutindo a descriminalização do aborto. Veja bem, até a 12ª semana. Reconhecemos que o debate é complexo, pois envolve aspectos legais, teológicos, éticos, sociais e pessoais, né? Envolve tudo isto, esse debate, né? Então, reconhecemos que o debate é muito complexo. Apesar da complexidade, não podemos, como cristãos, guardar silêncio diante deste assunto. Não podemos nos acovardar de falarmos, né, o que a palavra de Deus ensina sobre isto. A nossa visão, né, a ótica, né, os óculos, digamos assim, do cristão, é os óculos que são dados através do Espírito Santo de Deus. É a ótica da palavra de Deus. O cristão, aquele que serve ao Senhor, então ele tem essa ótica, a ótica da palavra de Deus, né? Também está conosco Tatiane Marinho. Deus abençoe, Tatiane. Então, veja bem. Apesar da complexidade, o aborto envolve nossas doutrinas cristãs, a soberania de Deus e a santidade da vida. Nós cremos que Deus soberano, que o Deus soberano é o único criador, doador,
sustentador e mantenedor, né? E é aquele que pode tirar a vida e pode dar, né? Olha só, eu quero ler esses versículos. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Diz assim: vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Olha, que coisa maravilhosa. Palavra de Deus. 1 Samuel 2,6 também fala: o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. 2 Reis também fala. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar e de tirar a vida? Porque esses homens me impedem que cure um leproso? Como vocês podem ver, eles procuram um pretexto para nos atacar? Olha, que coisa maravilhosa nós vemos aqui nestes versículos. Eu quero avisar para vocês que estão aí do outro lado que a versão da Bíblia que nós estamos lendo aqui é a NVT, é a nova versão transformadora. Talvez você ache um pouquinho diferente da sua aí, mas essa é uma versão muito bem clara, uma versão muito especial, por isso que nós usamos essa versão. Então, veja aí. Então, há coisas que só está na autoridade de Deus. Há coisas que somente Deus pode fazer. E dar a vida e tirar a vida está nas mãos de Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara sobre isto. É por isso que nós, que pregamos a palavra do Senhor, nós nos baseamos na palavra de Deus. Por quê? Há pessoas que querem tomar a autoridade de Deus. A pessoa que quer agir como se fossem deuses, mas não pode. Nós sabemos aqui, olha, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, está assim escrito, olha só: o Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá vai subir. Quando se trata de algo desse porte, algo tão forte como é esse, entre vida, tirar a vida e dar a vida, isso é algo que só pertence a Deus. Então, as pessoas aí querem legalizar o assassinato de crianças. Eu falei nossa posição aqui no outro programa, na outra quarta-feira, e vou recapitular novamente que a nossa posição, a minha posição, pastor Edivan, pastor Elisângela, posição da Igreja Apostólica Poder da Fé, nós somos totalmente contra o aborto, contra o assassinato de crianças. Porque o aborto, além de tirar a vida de uma criança, ele pode prejudicar também aquela mãe. Quantas mães que perderam, que abortaram e entraram em depressão, ficaram em um estado depressivo, em um estado de tristeza, em um estado de angústia, de dor, porque se arrependeu do que fez. Quantas mães que pegaram seus filhos, largaram ele assim que nasceu, em uma calçada, em um beco, em um saco de lixo, e se arrependeu, e hoje está sofrendo? Quantas?
Então, por isso e outros motivos, que o aborto é totalmente contrário à palavra de Deus. Somente Deus tem essa autoridade para tirar a vida e dar. Quando Deus tira a vida, Ele é Deus e Ele é bom, porque Ele é Deus. Quando Deus dá a vida, Ele é Deus e Ele é bom, porque Deus, Ele é soberano. Quem é o homem para intervir nas ações de Deus? O homem não pode intervir nas ações de um Deus todo-poderoso. Amém? Então, eu vou iniciar onde eu parei o estudo. Você pode anotar aí, porque eu só recapitulei o início do estudo, onde eu já tinha falado a quarta passada. Então, nós paramos aqui. A soberania de Deus e a dignidade humana são desafiadas e desprezadas no debate do aborto. Veja que coisa terrível. A soberania de Deus, né? A soberania de Deus e a dignidade humana são desafiadas e desprezadas no debate do aborto. As pessoas que querem julgar e querem tornar legal algo que a palavra de Deus nunca vai tornar legal. Querem tornar lícito algo que a palavra de Deus nunca vai tornar lícito. Querem tornar de acordo com leis feitas pelos homens algo que a palavra de Deus nunca vai aprovar. Então, é por isso que nós somos totalmente contra, né? A dignidade humana são desafiadas e desprezadas no debate do aborto. A palavra de Deus, no Salmo 139, Davi está maravilhado diante da onisciência de Deus, né? Nós sabemos que Deus, ele é onisciente. Ele conhece tudo, sabe tudo. Tudo antes que aconteça, Deus conhece, Deus sabe de tudo. Então, por isso que ele é onisciente. Deus é onipresente, né? A onipresença de Deus. Deus, ele é onipresente. Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo, só que em cada lugar, Deus está de uma forma que convém. Ele está. Então, veja bem, onipotência, Deus é onipotente. Deus pode tudo. No curso de sua meditação, faz uma declaração importante sobre a nossa existência pré-natal, né? O salmista faz, através da imagem poética de linguagem figurada, o verso 15, olha só o que é que diz o verso 15 do Salmo 139. No oculto fui formado e entretecido. Essa palavra entretecido significa ele foi tecido, ele foi conjugado. Olha só que coisa tão profunda. No oculto, Deus conjugou ali. Ele foi tecido ali. Deus teceu, como nas profundezas da terra. O salmista está afirmando pelo menos 3 coisas importantes. Nós vamos ver. Primeira, Deus é o criador da vida. Deus é o criador da vida. A primeira verdade diz respeito à criação. Olha só o que é que está escrito no Salmo 139, e o versículo 13. Pois tu me formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Olha, que coisa tão gloriosa. Então, Deus, ele teceu, ele faz a vida acontecer. É Deus quem faz a vida acontecer. 2 metáforas simples são usadas para ilustrar a habilidade criativa de Deus
que são respectivamente, né, o oleiro e o tecelão. Olha que coisa maravilhosa. Deus é como um artesão habilidoso que formou como oleiro. Trabalha o barro. O mesmo pensamento aparece em Jó, capítulo 10, versículo 8, versículo 9. Olha só. A outra figura é a do tecelão que o teceu. Salmo 139, versículo 13. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristecestes. Quer dizer, me tecestes, me conjugastes. Isso que significa essa palavra. Que coisa tão maravilhosa. Que coisa tão gloriosa. Então, veja, as pessoas têm se levantado contra essa obra tão gloriosa que Deus tem feito, que é surgir uma nova vida. Cada vida que surge está ali, as mãos de Deus tecendo e trabalhando para aquela vida acontecer. Que coisa maravilhosa. Nós vemos isso na palavra de Deus. Eu creio que muitos dos nossos ouvintes nunca tinham ouvido falar sobre isto. Mas olha o que a palavra do Senhor nos diz. De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entretecestes. Essa palavra entreteceste, ela significa conjugar e significa tecer. Olha só, a vida que está sendo gerada no ventre de alguém, ela não está ali por acaso. Não está ali por acaso. Ela está ali porque foi um decreto de Deus. Porque foi algo que Deus quis criar. Que é gerar uma nova vida. O homem jamais terá o poder de criar uma vida por si. Jamais. Somente Deus pode e tem essa autoridade para fazer, né? Então, nós vemos aqui Jó 10 e 11, esse versículo, né? Olha, consequência, o salmista prossegue. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente tão maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 14. Olha o que o salmista falou. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Que coisa maravilhosa. O salmista Davi, ele falou esses versos. Não pense você que isso veio do próprio salmista Davi. Isso veio do próprio Deus. Do próprio Deus. O salmista Davi jamais teria esse conhecimento que nós estamos aprendendo aqui na palavra de Deus, se não fosse dado pelo Espírito Santo de Deus a ele. Ele jamais teria esse conhecimento. Veja que coisa maravilhosa. 2. A ênfase de Davi sobre a continuidade. Ele já é um adulto, mas olha para trás, para a sua vida antes e depois do nascimento. Refere-se a si mesmo tanto antes quanto depois do nascimento, usando os mesmos pronomes pessoais. Eu,
e mim. Pois tem conhecimento de que, durante sua vida pré-natal e pós-natal, ele é a mesma pessoa e faz um levantamento de sua existência em 4 estágios, né? Passado, tu me sondastes. Passado. Presente, sabes quando me assento, quando me levanto, e conheces os meus caminhos. Salmo 139, versículo 2, versículo 3. Futuro, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Futuro. Então, veja que coisa maravilhosa. O salmista Davi, ele fala de um Deus todo-poderoso que conhece o nosso passado, o nosso presente e também conhece o nosso futuro. Por isso que nós devemos tudo o que somos a Deus. O estágio pré-natal, me entristecestes no seio da minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Veja, em todos esses 4 estágios, antes do nascimento até o presente, no presente momento e no futuro, ainda assim ele se refere como eu, quem pensa e escreve como homem. Crescido tem a mesma identidade pessoal como um feto no útero. Olha, que coisa tão maravilhosa. Ele tem o conhecimento de não haver descontinuidade entre o seu ser pré-natal e pós-natal. Ao contrário, dentro e fora do útero de sua mãe, antes e depois do seu nascimento, como embrião, bebê, jovem e adulto, ele é consciente de ser a mesma pessoa. Entenderam agora? O salmista Davi está falando neste capítulo que antes dele nascer, Deus já conhecia tudo sobre ele. Antes dele nascer, Deus já conhecia tudo sobre ele. Deus o formou, Deus o teceu no ventre de sua mãe. Deus o conjugou. Olha que coisa maravilhosa. Está vendo? Quem pensava escrever como homem tem a mesma identidade pessoal como feto no útero. Ele tem conhecimento de não haver descontinuidade entre o seu ser pré-natal, pós-natal. É ao contrário, dentro e fora, né, do útero de sua mãe, antes e depois do seu nascimento, como embrião, bebê jovem, adulto. Ele é consciente de ser a mesma pessoa. Então, por isso, nós vemos aqui na palavra de Deus que o embrião já é uma vida. Não está formado, mas é uma vida. O embrião é só uma questão de tempo para ele crescer, se tornar uma criança formada. Então, não deixa de ser uma vida. As pessoas que lutam contra a vida, lutam contra, né, que são as pessoas que são a favor do aborto, dizem que o embrião não é uma vida. Mas nós vemos aqui que é sim, é uma vida. O embrião já é uma vida. Então, não há diferença entre matar um embrião e matar uma criança já formada. Não há diferença entre matar um embrião e uma criança de 1 ano ou 2 anos. Porque a mesma vida que uma criança de 1 ano ou 2 anos ela tem, foi dada por Deus, então o embrião também tem a mesma coisa. Então veja como é tão terrível esse movimento que querem aí tornar legal o assassinato de criança. Continuando. 3.
A comunhão entre Deus e Davi. Davi é sabedor de que há uma comunhão muito particular e pessoal entre Deus e ele. É o mesmo Deus que o criou, que agora o sustenta, conhece, o ama, né? E o sustentará para sempre. O Salmo 139 talvez seja o relato mais radicalmente pessoal do Antigo Testamento da relação de Deus com o crente individual. A relação eu, tu aparece em quase todas as linhas. Tanto o pronome quanto o possessivo na primeira pessoa, eu, me, meu, aparecem 46 vezes no Salmo. Na segunda pessoa, tu, tua, 32 vezes. Mais importante do que a relação eu, tu e a sua consciência, né? Da relação tu, eu, de Deus, o conhecendo, cercando, segundo Salmo 139, versículo 1 a 6. Aderindo a ele em aliança de fidelidade, jamais deixando ou permitindo que parta. Salmo 139, versículo 7, versículo 12. Talvez a palavra aliança fosse mais adequada do que comunhão. Uma aliança unilateral, uma aliança de graça com Deus tenha se iniciado e tenha sido mantida por Deus. Pois Deus, nosso Criador, nos amou e se relacionou conosco muito antes que pudéssemos responder num relacionamento consciente. Olha que coisa maravilhosa. O que faz de nós pessoas, então, não é o fato de conhecermos Deus, mas que Ele estabeleceu o seu amor sobre nós. Assim, cada um de nós já era uma pessoa no ventre de nossa mãe, porque Deus já nos conhecia e nos amava. São estas três palavras: criação, continuidade e comunhão, ou aliança, que nos dão a perspectiva bíblica essencial para começar a pensar. O feto ainda não é uma protuberância no ventre da mãe, nem mesmo um ser humano em potencial, mas já é uma vida humana que, embora ainda não madura, tem a potencialidade de crescer dentro da plenitude da humanidade individual que já possui. Amém? Então veja como é maravilhoso nós vermos este assunto, aprendemos mais na palavra de Deus sobre esse assunto. Outros textos bíblicos expressam o mesmo senso de continuidade pessoal, devido à graça divina. Jó. Você vai ver no livro de Jó, você pode abrir aí e acompanhar conosco. Está conosco Inácio Alves, Rosa Leite, Daniel Henrique, Deus abençoe. Jó, capítulo 31, versículo 15. Pois o mesmo Deus que me criou, também criou meus servos, formou no ventre materno, tanto eles como eu. Olha aí, o que é que nós vemos aí na palavra de Deus. Salmo 22, versículo 9 e 10. Tu, porém, me tirastes a salvo do ventre de minha mãe, e me deste segurança, quando ela ainda me
amamentava. Versículo 9, versículo 10. Fui colocado em teus braços, e assim que nasci, desde o ventre de minha mãe, tem sido o meu Deus. Que coisa tão maravilhosa, né? Então, a proteção de Deus, nós vemos aí que a proteção de Deus estava na vida do salmista Davi. E eu pergunto, será que a proteção de Deus era somente para a vida do salmista Davi? Não. Proteção de Deus é para todos aqueles que Deus deu a vida. A proteção de Deus é para todos aqueles que Deus criou. A proteção de Deus. Salmo 71, versículo 6. Sim, de ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. Olha que coisa maravilhosa, que palavra tão maravilhosa, né? Cuidas de mim, sim, de ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre de minha mãe. Sempre te louvarei. O salmista falando isso. Salmo 119, versículo 73. Olha o que é que diz. Tu me fizestes, tu me informastes, dá-me entendimento para aprender teus mandamentos. Uma das coisas que muitas pessoas precisam é isso aqui: pedir a Deus entendimento para aprender os mandamentos do Senhor, né? Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 também fala: assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha que versículo tão maravilhoso. Vou ler novamente. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Versículo 5 diz assim: assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Então, nem tudo nós entendemos, mas nós temos que saber que a proteção de Deus está sobre a vida, sobre uma criança que vem chegando, né? Isaías, estou terminando. Isaías 46, versículo 3, versículo 4. Você pode anotar aí. O que é que diz? Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. Que coisa maravilhosa. Deus falou isso, né? Para o povo de Israel. Então, o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus da vida. É um Deus que criou a família. É um Deus que tira a vida, que dá a vida. Então você, meu querido ouvinte que está aí do outro lado, creia nesse Deus. Creia no Senhor, né? Creia nesse Deus. Porque você crendo nesse Deus, com certeza, a tua vida não será mais a mesma. Quem crê em Deus, ele não é a favor de matar uma criança
que está para nascer. Quem crê em Deus, ele não é a favor de assassinar uma criança. Uma criança é uma nova história. Quando nasce uma criança, não nasce apenas uma criança, nasce uma vida, nasce uma nova história, nasce uma nova descendência, nasce algo novo de Deus sobre a terra. Quantas crianças que nasceram e que as pessoas desprezaram e que se tornaram pessoas conhecidas no mundo inteiro. Havia uma criança chamada Thomas Edison, e essa criança estudava. E o professor chamou a mãe daquele menino e disse: seu filho é especial. Aquela mãe disse: é, tá bom. Pegou aquele bilhete do professor e guardou. E o menino perguntou para a sua mãe e disse assim: mãe, o que foi que o professor conversou com a senhora? E ela disse que meu filho é muito talentoso. Meu filho é um gênio. Ela falou isso para ele. Passou-se os anos e ele tornou-se aí um grande estudioso. Inventou de várias invenções aí. Está a história dele, vocês podem procurar. E a mãe dele faleceu. Passou-se muitos anos e ele foi procurar aquele bilhete. Estava procurando umas coisas e ali achou aquele bilhete. Então, veja bem que coisa maravilhosa que aconteceu na vida daquele rapaz. Agora imagine se aquela mãe tivesse falado para aquele menino: o professor disse que você é especial e precisa ser tirado da escola porque você é especial. Mas aquela mãe não, ela acreditou no seu filho e ela disse: você é um gênio. Olha, então quantos gênios vão ser impedidos de nascer se as pessoas matarem as crianças? Então, não apoiamos essa causa. Não apoiamos. A palavra de Deus não apoia. Então, esses versículos que nós falamos, você anota aí e você vai ver o quão é maravilhoso. Como é maravilhoso a palavra de Deus, né? Olha o que aqui diz, Isaías 43, Isaías 46, versículo 3 e 4. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram. Cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Ainda no ventre da mãe, Deus cuidou de mim. Deus cuidou de você. Se Deus não tivesse cuidado de mim, cuidado de você, eu não estaria aqui. Você não estaria aí do outro lado. Então, saiba que você nasceu porque você foi algo que Deus permitiu. Foi algo que Deus criou. Por isso que você nasceu. E a proteção de Deus esteve sobre você e cuidou de você, cuidou de todos nós, como está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando. E saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Nós que somos cristãos, não podemos ser a favor dessa causa terrível chamada aborto. E tem outros temas, viu? Eu creio que brevemente nós vamos trazer aqui outros temas polêmicos, que as pessoas acham polêmicos. É justamente esses temas que nós temos que pregar e esclarecer para as pessoas compreenderem que a palavra de Deus é contra tudo isso. Está conosco aí o nosso querido pastor Gleito Oliveira. Deus abençoe, pastor Gleito. Muito obrigado, meu querido. Um abraço por estar aí conosco, né? Senhor de Deus que tem pregado o evangelho ali na capital pernambucana, Recife. Um abraço, pastor Gleito, pastor Helene, sua casa, sua família. Deus abençoe. Um abraço do pastor Edivan. Deus abençoe. E
nós vemos aí. Eu quero ler mais um versículo antes de nós encerrarmos essa palavra. Isaías 49, versículo 1 e versículo de número 5. Vamos ver o que é que diz? Ouçam-me vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, Ele me chamou pelo nome. Agora, fala, ó Senhor, aquele que no ventre me formou, para ser o seu servo, que me encarregou de fazer Israel de volta, de trazer Israel de volta para Ele. O Senhor me honrou, o meu Deus me fortaleceu. Olha que versículo maravilhoso. Isaías 49, versículo 1 e versículo 5. Então, meditem nesse versículo. Meditem nesse versículo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vou encerrar agora. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Olha o que foi que Deus disse para Jeremias. Efésios capítulo 1, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante deles. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele, né? Vamos crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque vida eterna somente em Deus, através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Porque Deus, Ele enviou o seu Filho querido, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o recado de Deus que eu deixo para você. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Diga não ao aborto e diga sim à vida. Sim ao nascimento de crianças, porque cada criança é uma nova história. Cada criança tem a mão de Deus trabalhando. Vamos votar sim ao nascimento de criança e não ao aborto. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Elisaia. Deus abençoe, pastor Gleito. Bem, graça e paz, pastor Gleito. Ainda dá tempo de você votar na enquete, viu? Você é a favor ou contra o aborto? Participe aí conosco, tá certo? Saiba que a vida é muito mais valorosa, que não a ponha a perder. Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Pense, mas nunca pare de buscar. Pastor Gleito. A vida terá um sentido bem melhor se você nele acreditar.
bem, graças a Deus. Acabamos de ouvir aí, né, a ministração da palavra de Deus com o pastor Edivan, né? Já queremos estar conosco o pastor Gleiton Oliveira, ali do Recife, que o Senhor continue abençoando, né? E o pastor Gleiton está dizendo contra o aborto, muito bem. Bastante pessoas votou na nossa enquete, né? A Lucineide também votou dizendo, boa noite, pastores, eu sou contra o aborto, né? E nós queremos dizer para você que amanhã, né, estaremos fazendo aqui esse sorteio. Você que participou da enquete, é importante você acompanhar o programa amanhã, tá certo? E você que não participou, amanhã, a partir das 20 horas, ainda tem oportunidade para você votar, né? A nossa pergunta, a nossa enquete é o seguinte: você é a favor ou contra o aborto, né? E amanhã, no primeiro horário do programa, estaremos sorteando aqui uma pizza, né, e um refrigerante de 1 litro lá da Carecos Pizza, tá certo? Você que participou desse sorteio, é importante você assistir amanhã para que você veja, né, se você ganhou esse brinde, tá certo? Para você vir aqui também na rádio pegar, né, um papelzinho assinado por nós para que você vá lá na Carecos Pizza e pegue o seu brinde, tá certo? Então, que Deus abençoe, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui a partir das 21 horas, né, com o programa A Voz Apostólica. Amanhã eu, a pastora Elisângela, estarei trazendo uma mensagem para a tua vida. E este programa de hoje, né, já estamos agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua audiência. E esse programa de hoje teve a apresentação desta que vos fala, a pastora Elisângela, na pregação da palavra de Deus, o pastor Edivan, né, e no serviço de som, na técnica de som, o nosso amigo Lucenilo Santos. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família. Louvamos a Deus pela sua vida. E amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui a partir das 21 horas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas eu escolhi, Senhor da minha vida, para ser glorificado. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.